Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que Jesus nos abençoe a busca, o anelo, o propósito de vivermos em paz. O tema envolve uma aspiração humana dos primeiros dias. Foi sempre uma ambição humana antecipar eventos, procurar reduzir ou eliminar incertezas. Daí a busca por adivinhos, como nos advertiu Emmanuel, por pitonisas, por astrólogos, por bruxos, por adivinhadores, por profetas. E foi sempre assim. E é assim ainda hoje. Muitos de nós não resistem a uma cartomante quando ela está ao nosso alcance, ou a um estudo prospectivo sobre os destinos do país, da sua empresa, da sua família, dos seus afetos, das suas ambições, das suas necessidades. Raros de nós resistem a esse impulso atávico que parece fazer parte da nossa própria estrutura. Emmanuel nos adverte sobre acontecimentos que podem ser fatais. O próprio Livro dos Espíritos afasta de nós a possibilidade do fatalismo, mas é preciso um pouco de ponderação a respeito disso, porque há, sim, valores, ideias e coisas que são fatais. A morte, por exemplo, nenhum de nós poderá evitar. Portanto, há situações que não poderemos afastar da nossa trajetória, porque constituem variáveis da própria natureza. O foco da nossa reflexão é do capítulo 10, questões 868 a 871 do Livro dos Espíritos. Vejamos o que anuncia Kardec a este respeito. Pode o futuro ser revelado aos homens, aos seres humanos? Em princípio, respondem os Espíritos, o futuro é oculto. Essa é a regra. Só em casos raros e excepcionais permite Deus que ele seja revelado. Logo, a regra é desconhecer o futuro. Ele nos está vedado? Vimos que não. Pela cultura, pela experiência, pelo saber ou pela intuição, nós podemos antecipar muitos acontecimentos. Aliás, é um dever da nossa parte evitar determinados acontecimentos, isso está dentro do nosso poder pessoal, fazê-lo. Basta um pouco de ponderação, de reflexão, de cuidado. Com que fim o futuro se conserva oculto ao ser humano? Respondem os Espíritos. Se o ser humano conhecesse o futuro, com certeza, negligenciaria o presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque dominaria a ideia de que se uma coisa tem que acontecer, inútil ocupar-se dela, ou então procuraria obstar que acontecesse. Não quis Deus que fosse assim, são palavras dos Espíritos. A fim de que cada um concorra para a realização até das coisas que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Não raro, nós suplicamos a Deus algumas coisas que, quando estamos fora do corpo, dormindo, e do outro lado vemos o cenário que nos aguarda, a gente diz, olha, não, por favor, não atenda esse pedido. Olha, mas você está numa situação aflitiva lá embaixo, as súplicas sobem ungidas de fervor. Não, mas por favor, dá um tempo a mais que eu vou resistir a essa situação. A visão do espírito é distinta do encarnado, sendo ele mesmo o protagonista dos dois planos.
O que vemos do outro lado não corresponde exatamente ao que vemos e sentimos aqui. Então, em muitos casos, nós somos os artífices das provas que elegemos antes. E não queremos que elas saiam do nosso caminho, embora encarnados as vejamos como insuportáveis. No dia seguinte, a gente acorda com uma espécie de paz, de alento, de motivação, de alegria, que não tínhamos ao dormir. É porque a visão do espírito é diferente do espírito encarnado. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que algumas vezes seja revelado? Permite que o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de alguma coisa. A providência divina, a política divina, da conveniência, da oportunidade de fornecer informações, ela é de uma justiça perfeita. Quando as situações são necessárias à nossa vida, as informações vêm num livro, num amigo, num encontro que parece fortuito, casual, numa mensagem que se vê na televisão, no rádio, no cinema. Como que, por acaso, a ideia que buscávamos chega-nos de maneira revelada a antecipar certas decisões que deveríamos tomar no futuro. De qualquer maneira, recomendam os espíritos, é preciso dar-lhes um grau de confiança que quase sempre não temos. Se nos colocássemos na posição daquele que está sujeito a uma justiça perfeita, que nada, absolutamente nada, foge ao divino controle, essa confiança se instalaria em nós e nós estaríamos mais receptivos às percepções de longa distância. O aturdimento, a falta de tranquilidade, a falta de confiança, a ausência de fé, nos leva à redução da percepção e, portanto, acréscimo de angústia. Nesse sentido, cultivar a fé racional é um dos pressupostos, dos requisitos para que vejamos mais longe. Porque quem tem fé encontra sempre um caminho. A questão 871 diz assim: pois que Deus sabe tudo, não ignora se um ser humano sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez de que nada acrescentará ao Deus que já sabe a respeito desse ser humano? A pergunta de Kardec tem uma outra perspectiva, mas envolve o mesmo problema. Respondem os espíritos: isso equivale a perguntar a Deus porque não criou o ser humano perfeito e acabado. Questão 119. Porque passa o ser humano pela infância antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem por fim dar esclarecimentos a Deus acerca de nós, pois Ele já sabe tudo acerca de nós, do passado, do presente e do futuro infinito. Ele sabe exatamente onde nós vamos chegar. Mas ao ser humano incumbe a responsabilidade de fazer ou não fazer. Na medida em que esse poder, essa capacidade, essa faculdade é suprimida, nós estiolamos, não crescemos. Quando a possibilidade de decidir num ou no outro caminho nos é retirada, nós perdemos grande parte do nosso poder. Portanto, agir por nós, dizer por nós, antecipar soluções por nós, não seria coisa de espírito bom. Os espíritos superiores, em que pese verem, eles não dizem. Então, se alguém vos disser alguma coisa, a origem deve ser deixada de quarentena, como previu Emmanuel. Porque há espíritos, e muitos, que são capazes de ver o nosso passado, ver o nosso presente, algumas circunstâncias além desta fixa, desse dia em que vivemos. Essa projeção é possível do lado espiritual, tal como nós o vemos quando estamos lá. Então, quando estamos diante de determinado médium, pastor, padre, ou aquele que tem essa capacidade de dizer: olha, eu vejo em você, no seu passado você teve isso, isso e aquilo. Aí a pessoa fica perturbada, diz: isso é verdade.
no dia de ontem, ou pouco tempo atrás, você experimentou isso. O que te espera no futuro é isso. No seu trabalho vão te convidar para isso. E a pessoa absolutamente acertou até aí. Aí depois começam as previsões da sua vida, com data marcada, com eventos. Daí para frente pode esquecer, porque nada disso é real. E quase sempre é de origem malévola. O espírito superior não faz isso. E se o espírito fez, ou quem está com ele está fazendo, cuidado com o que se está ouvindo. Porque a fonte não é boa. E por que não é boa? Está contrariando um desígnio divino, de suprimir-nos o poder de escolha, a capacidade de decidir, a possibilidade de escolher. Não há nada de mais precioso em nós do que isso. Isso determina o sucesso ou o fracasso, mas é requisito de evolução. Quem tiver em si reduzido ou suprimido essa capacidade, cresce menos, é menos feliz. Portanto, buscar com sofreguidão, sob todos os meios, aquilo que vai acontecer na nossa vida é um erro grave. Deve ser evitado. Porque se quem sabe não diz, e quem não sabe diz, nós vamos ser orientados por quem não devemos. A providência é sábia nesse sentido. Porque se nós tivéssemos certeza de um evento, de um fato venturoso, que nos tornasse milionários daqui a um mês ou um ano, o que a gente ia fazer? Começar a planejar os gastos, né? E reduzir todo e qualquer esforço, projeto, iniciativa pessoal. Ninguém tenha dúvida disso. Imaginemos agora que alguém nos diga: olha, Edmar, você vai desencarnar daqui a uma semana. Como ficamos? Como ficamos sabendo que o nosso desencarne é certo e tem data marcada? Tudo quanto pudéssemos fazer até chegar aquele momento está absolutamente anulado. Pelo desânimo, pelo desespero, pelos desvios de toda a ordem, ou por qualquer outra situação que vai afetar a capacidade de decidir o nosso livre-arbítrio. Este é o quartzo precioso que se encontra obscurecido, essa esmeralda preciosa que se encontra envolvida pelo quartzo dos nossos hábitos. É preciso quebrar esse quartzo para encontrar a esmeralda do livre-arbítrio e cultivá-la como forma de crescimento. Porque se antecipa um evento, nenhuma responsabilidade temos dele. Também não teremos nenhum mérito. Todas as nossas possibilidades seriam anuladas com o conhecimento seguro do futuro. É verdade que os homens se dedicam à pesquisa desse futuro, mas quem anteciparia a Primavera Árabe? Porque um rapaz se queimou em determinado país, na Tunísia, e daí para frente, como um rastilho de pólvora, o Oriente todo foi afetado. Quem imaginaria uma situação dessa? Em razão deste fato. Existem, sim, como no Brasil, conheço dois, a Escola Superior de Guerra e a Unicamp, tem centros de estudos prospectivos, elaboram cenários positivos, negativos, intermediários e propõem políticas de atingimento dos objetivos coletivos, gerais. As hipóteses de conflito hoje já estão enunciadas para todo mundo. Elas têm como base as matrizes energéticas, a segurança alimentar e os conflitos com o meio ambiente. Essas serão as razões de todos os conflitos futuros. Todos já sabem disso, mas como, quando, onde, por quê, com quem e para que irá ocorrer, envolve um nível tão grande de variáveis que se pode apenas explorar o futuro através de visões prospectivas que nos deem a prudência de decidir conforme os nossos anelos,
as nossas metas. E aí o fundamental, né? Estamos decidindo com base em quê? O bem-estar do nosso espírito ou o bem-estar do nosso corpo? O mal, como vimos, não é fatal. Não há uma fatalidade para o mal. Significa dizer que ninguém está inexoravelmente arrastado ao mal. E aqui poderíamos enumerar algumas fatalidades. São certezas que a doutrina dos Espíritos nos trazem. São certezas que podem orientar o nosso foco e as opções de escolha. Há fatalidade, sim, para o gênero de existência escolhido, porque nós participamos dessa escolha antes de vir. Portanto, o gênero de vida que temos é uma fatalidade em razão de um planejamento delicado, complexo, que nos trouxe até aqui. Há fatalidade, sim, quanto à morte e o seu gênero, porque a morte é para todos, o gênero também, e a data também, em que pese registros que nos asseguram, até o Chico tinha uma obrigação de escrever uma centena ou duas de livros, escreveu mais de 4, e segundo alguns teve uma moratória até os 92 anos, ele produziu muito mais do que precisava. Então, tanto a dor quanto o momento da morte podem ser alterados dependendo de nós. Há fatalidade, sim, quanto às consequências do nosso proceder. Somos artífices do nosso futuro. Podemos construir um futuro de luz ou de sombra, de paz ou de inquietações, de certezas ou incertezas. Há fatalidade quanto ao supremo valor. Não vivemos num universo dividido entre forças opostas. Ideia tão antiga quanto o maniqueu. O supremo valor orientador de todas as coisas é o bem. Por isso o mal nunca prevalece. No final tudo vai acabar bem. Se ainda não está bem é porque não acabou. Porque no final é o bem que determina todas as coisas. Portanto, há uma fatalidade para o bem. Há uma fatalidade, sim, para todos nós. A perfeição infinita. Nascemos simples e ignorantes e nos destinamos à perfeição infinita. Somos imortais. A eternidade não é atributo das criaturas. A eternidade é atributo de Deus, que não tem presente, passado ou futuro. As criaturas, os seres criados, são imortais, infinitos na existência. Esta é uma fatalidade. Há uma outra fatalidade de notícia muito agradável. Nenhum espírito retrograda. Significa dizer, não há espírito que contraria a lei de evolução. Por mais que retardemos a nossa permanência na Terra, ou as nossas atividades no espaço, há um limite estabelecido pelas leis de evolução que lentamente nos comprime, nos constrange, nos colocam numa situação de optar por seguir em frente. Embora Deus tenha uma infinita paciência, nós não podemos retardar o fluxo do universo. Então, quando a nossa inação, a nossa omissão, a nossa vontade de não fazer nada, ou de estacionar decididamente, começa a comprometer o sistema que está envolvido, no qual estamos incertos, começamos a receber os aguilhões para movimentar-nos. Porque não é possível estagnar para sempre. Não há existência perdida, nem a deformação quase radical da forma, quando os espíritos aparecem como ovoides, que perdem a forma crucífera, nem esta é
ação do mal, ao contrário, é a ação da providência, segundo vemos em Libertação e nos livros que André Luiz nos trouxe. É um constrangimento de maneira que o espírito recupere a capacidade de resiliência, de restaurar a forma antiga, de restabelecer os seus valores, de recuperar a sua forma. Nenhum de nós se destina à destruição, ao desaparecimento. Isso é impossível. Então, há sim inúmeras fatalidades. A Revista Espírita de 1858, número 1 de janeiro, editora Edicel, reforça exatamente essa conclusão. O conhecimento divino é vedado pela providência divina. Quando se fala em providência, se fala em política divina, conveniência e oportunidade de certas coisas. Deus não erra quanto à quantidade, ao grau, à intensidade, à duração, nunca. Absolutamente nunca. Mesmo nos efeitos aflitivos de sofrimento. A dose está sempre na forma correta. Insistir em informações, diz a Revista Espírita, com base nas pesquisas de Kardec, então, em 1859. Insistir em informações rompendo esta vedação, que é uma lei natural, é arriscar-se a recebê-la de espíritos levianos e brincalhões que estão sempre disponíveis para isso. Busca e acharás. Qualquer de nós pode obter essas informações, aqui e agora, se desejar. Basta que o faça com tanta intensidade que vai esbarrar com alguém que vai dizer: mas que olhar é esse? Você está bem, Edmar? Vai aparecer logo uma pitonisa, um profeta para te dizer: olha, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Você está bem de saúde? Sentiu um arrepio? Os adivinhos estão à nossa volta o tempo todo. No ambiente espírita, então, tem gente que adora fazer isso. Estou vendo uma nuvenzinha sobre a sua cabeça. Você está com algum problema de saúde? Quem é que não tem problema de saúde, né? Não, eu vejo que você tem um problema afetivo. Não precisa ser profeta nem adivinho para falar isso. Não há ninguém hoje que não tenha um problema afetivo. Então, aos poucos, a gente acaba revelando o que gostaria de ouvir. E há pessoas hábeis em fazer isso, assistida por espíritos inteligentes, que podem ver um pouquinho mais que nós, mas não desfrutam da superioridade daquele que, como Jesus, nos quer saudáveis, seguros, sem incertezas no horizonte. Se a única certeza que temos é a incerteza do porvir, acalenta-nos o fato de que, com Jesus, a certeza de que não falharemos é absoluta. E ainda que com os joelhos desconjuntados pelos erros passados, percamos o ânimo, como Paulo, ele nos reconduzirá à faina, despertando-nos uma energia, uma alegria, uma motivação que não tínhamos. Vigiai e orai, e não o contrário. Vigiai antes, esforçai-vos por antever aquilo que pode prejudicar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa. Orai se não conseguistes ver com clareza aquilo que convém à tua vida e daqueles que te cercam. E a partir daí, nós teremos a solução para as nossas inquietações. Porque a promessa do Cristo permanece vigente entre nós: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E toda vez que anunciamos as ideias, o pensamento de Jesus, ele se irradia em torno de nós. O poder da palavra nesse sentido está exatamente na articulação das ideias que a misericórdia deste mensageiro divino nos traz quando o solicitamos. Reparem
que há um ambiente de quietude e paz entre nós. É a presença de Jesus. Não é por ser espírita, ou por estar aqui, ou por enunciarmos uma simples frase. É porque este fenômeno se repete aos milhões hoje no mundo. Jesus nunca esteve tão perto do nosso plano sensorial. Porque esses momentos antecedem os dias gloriosos do porvir, expressões de Bezerra de Menezes. E os dias gloriosos do porvir dependem de um protagonismo, de uma vida proativa daqueles que desejam encontrar e permanecer com Jesus. Mestre querido, neste momento em que suplicamos a Tua inspiração, Senhor, concede-nos a graça de vermos um pouco mais além. Dá-nos discernimento e atilamento, Senhor, de maneira que possamos remover de nós as sombras, as dúvidas, as hesitações que cultivamos com os nossos erros ao longo do caminho. Dá, Senhor, que possamos ter um grau maior de paciência, de tolerância, de resignação, forças para suportar aquilo que não pode e não deve ser retirado do nosso caminho, porque viria exatamente em prejuízo de nós mesmos. Dá-nos coragem, Senhor, nestes momentos decisivos de transição planetária, momentos em que aguardas há milênios a nossa decisão de mudar para melhor, a nossa decisão de seguir o caminho da luz, da verdade e da vida. Ampara-nos, Senhor, e que possamos, de hoje para sempre, permanecer contigo, tanto quanto tens estado conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. Que esta paz possamos conduzir por onde formos e onde estivermos, lembremo-nos de que agora nos requisita para sermos testemunhas do Teu amor. Guarda-nos contigo, Senhor, e dá-nos permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos da tarde, rendendo-te graças. Que assim seja.